Olá, ouvintes do Nana Pod! Como vocês estão nessa quinta-feira? Espero que muito bem. Eu preciso começar esse episódio já dizendo para vocês tomarem cuidado, viu? Quando vocês forem mandar suas histórias para mim, para que não ocorra o mesmo que aconteceu com essa seguidora que a gente vai chamar de Roberta. A Roberta me enviou uma história de 4 páginas, muito bem escritas, por sinal. Só que ao invés dela mandar para o meu e-mail, ela mandou para outra pessoa. Ela digitou meu e-mail errado. Então eu espero que quem tenha recebido essa história não seja brasileira ou não tenha interesse por fofoca. Quando vocês forem me mandar histórias, mande para o e-mail nanasmt@gmail.com. Anotou? Então vamos começar. Vamos chamar a pessoa que contou essa história de Roberta, porque ela não quer se identificar. E o corpo do e-mail que ela me mandou veio assim, ó. Abre aspas. Estou amando o podcast. Já falei no seu Instagram que a sua voz é muito boa de ouvir. Vou adorar ver a minha história contada por você e ouvir seus comentários. Pode me julgar à vontade porque eu mereço. Fecha aspas. Vocês ouviram a Roberta, né? Ela deixou julgar. E ó que coisa doida, eu cresci me sentindo muito mal com a minha voz. Eu sempre achei que ela era muito infantil. Inclusive, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu sempre fugia dos trabalhos que envolviam áudio. Porque, como eu achava minha voz péssima, né? Eu sempre tive essa síndrome do impostor. Eu preferia não arriscar. E hoje, depois do podcast, que já falei várias vezes, eu não conseguia nem me ouvir, eu recebo muito feedback positivo, falando da minha voz, da minha dicção, até mesmo do meu sotaque. Então, muito obrigada pelos elogios, Roberta. E aí fica a lição para vocês, né? Que às vezes a gente se sabota tanto que acaba deixando de viver uma coisa legal por medo. Antes de ir direto ao ponto, que é a história da Roberta, faz tempo que eu não divulgo aqui, mas o NanaPod tem uma página no Catarse. O Catarse é uma plataforma onde você pode ajudar os criadores de conteúdo que você gosta, patrocinando os programas mensalmente. Se você está fora do Brasil, também pode me apoiar no Buy Me a Coffee. Os links estão na descrição desse episódio. E se você gosta do conteúdo e não pode ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Já me ajuda muito divulgando o podcast com seus amigos, flatmates, parceiros e, por que não, grupos de WhatsApp. Eu agradeço pra caramba qualquer divulgação. Para começar essa história, nós vamos precisar voltar bastante no tempo. Era uma vez a Roberta com uns 10, 11 anos de idade e ela se apaixonou platonicamente por um amigo da prima que era 4 anos mais velho que ela. Quem nunca, né? Eu não tenho irmãos, então eu dependia dos amigos dos primos mesmo para me apaixonar. E por que platonicamente? Porque ela nunca falou com esse rapaz. Ela simplesmente viu ele no shopping de longe, uma única vez, e isso foi suficiente para ele se tornar o amor da vida da Roberta dentro da cabeça dela. Era uma obsessão absurda. E é preciso que vocês entendam que ele não é o personagem central dessa história do chifre da Roberta. Mas ela acha que precisa dar um contexto para vocês entenderem melhor como tudo aconteceu. A Roberta foi apaixonada por esse rapaz por 4 anos, mesmo ele nem sabendo da sua pobre existência. Eu tô lembrando do menino, o vizinho aqui da minha rua, que eu fiquei o verão inteiro na janela da minha avó, olhando ele soltar a pipa na laje do vizinho. Até cartinha anônima eu escrevi pra ele, botei até um cordãozinho de ourina, né? Porque nem ouro era aquilo, coitado de mim, nem folheado não devia ser. Arranjei um cordãozinho que eu comprei numa R$1,99, botei na da cartinha e deixei lá em cima da laje quando não tinha ninguém. Criança tem as coisas, né? Eu não sabia nem amarrar meu cadastro sozinha, mas eu queria namorar o vizinho que devia ser, sei lá, uns 10 anos mais velho que eu. Mas voltando à história da Rô, ela nunca nem ao menos se encontrou com esse rapaz pessoalmente, tá? Tirando a primeira vez que ela viu ele no shopping de longe, nunca nem uma palavra foi trocada. Um belo dia, ela estava com umas amigas na matinê de domingo, que é uma coisa bem comum no Rio de Janeiro daquela época, a gente tá falando aí de uns bons anos atrás, viu? Quando, entre showzinhos e fotos tiradas pela câmera do evento, que você tinha que entrar no site pra salvar depois, vocês lembram disso? Antigamente não tinha esse negócio de levar celular pra balada não, gato. Você dependia do fotógrafo ir com a tua cara e tirar uma foto sua lá pra depois você baixar no site da balada. Quem que é Roberta à vista? Ele, a razão da vida dela bem ali na sua frente. Mas pro desgosto da Roberta, ele já estava acompanhado, ele estava ficando com uma outra pessoa. Ah, Roberta, lá, tadinha, eu já passei por isso, amiga, eu me compadeço com o seu problema. Já me arrumei todo dia pra ir pra matinê, e chegando lá, o alecrim que eu queria ficar, né, tava pegando outra assim, na minha frente. Aí você pensa assim, agora ela acorda pra vida, né, pô, 4 anos, apaixonado por esse moleque aí, que nem tá aí pra ela. Vai tomar a decisão de esquecer esse menino, né? Mas claro que não. A decisão que ela tomou foi que na semana seguinte, quem estaria ali trocando os beijos com o amor da vida dela seria ela, e não a outra.
Eu gostei de você, Roberta. Você já tinha um plano desde o início. Às vezes, tudo que a gente precisa é um plano, né? E terapia, mas o plano é essencial. Pois bem, final de semana chegou e lá vai Roberta na mesma matinê com as mesmas amigas pra achar o boy, mas ele não foi. Ah lá, que dó de novo, Roberta. Não tá dando uma dentro, hein? Também já tive nos seus sapatos nessa aí, tá? A diferença é que eu fui lá e peguei o amigo do boy, porque eu não era de desperdiçar tempo com amor platônico, não. Era muito difícil pra eu sair de casa, porque meus pais viviam na minha cola. Imagina sair de casa, maior sacrifício e me contentar porque o boy não foi. É ruim, hein? Mas e aí, Roberta? A história acaba assim? Mal começou? Não, a história começa assim, na real, porque neste mesmo dia em que ela foi decidida a ficar com o boy lá que ela estava apaixonada, ela conheceu o rapaz que veio a ser o namorado pelos próximos 8 anos. Eu ainda tô chocada que ela ficou 4 anos. Gente, em 4 anos eu amava, desamava, amava de novo. Deus abençoe meu signo, viu? Porque eu pisquei e me apaixonei. Então agora, oficialmente, começa a história do chifre da Roberta. Lembre que Roberta é uma jovem de mais ou menos uns 14, 15 anos. E esse namorado que ela conta, que ficou junto por 8 anos, vamos chamá-lo de Cássio, era mais velho uns 5 anos. Então Roberta com uns 15 e o Cássio com uns 20, mais ou menos. Roberta estava na escola do ensino médio e o Cássio no ano sabático. Talvez anos sabáticos, vocês já vão entender por quê. Porque o Cássio tinha terminado a escola, mas não tinha começado a faculdade, mas também não trabalhava fixo. Fazia uns bicos de bartender aqui e ali em festinhas de 15 anos. Ele estava ali naquele período que a gente fica quando não sabe bem o que vai fazer da vida, né? Que curso vai seguir e tal. A Roberta é uma nerdona, sempre foi, CDF máxima. E estudava numa escola que preparava para vestibular, porque na época não tinha Enem. Vocês lembram disso? Cada universidade tinha uma prova específica e cada uma era mais difícil que a outra. O FRJ, UF, a USP, você tinha que fazer uma prova para entrar em cada uma dessas faculdades. E essa escola que a Roberta estudava selecionava os melhores alunos, né, com notas altas até a 8ª série para colocar no intensivão de ensino médio. E ela, super nerd, claro que foi selecionada. Basicamente, ela estudava das 7 da manhã até as 5 da tarde e ainda fazia um curso de inglês 2 vezes por semana. Não tinha tempo livre para ficar assim de namorico durante a semana não, entendeu? E todo sábado ela tinha prova para ver se ela conseguia passar em alguma coisa, aqueles simulados. Então, ela só via o Cássio aos finais de semana. Ele super respeitava os compromissos da Roberta e assim eles tinham um combinado saudável, que se um tivesse uma programação e o outro não pudesse ir, não haveria problema nenhum e vice-versa. Enquanto a Roberta só tinha idade para frequentar matinê aos domingos à tarde, o Cássio tinha passe livre para frequentar rolês adultos, no auge dos seus 20 anos. Toda sexta-feira ele ia para rolezinho, que obviamente a Roberta não podia ir por conta da idade e também do compromisso com a escola no dia seguinte, aqueles simulados do cursinho. Então o Cássio cansou de sair sozinho com os amigos solteiros, saía muito mesmo, toda sexta-feira era batata. Isso aconteceu muito nos 3 primeiros anos de relacionamento entre ele e Roberta. Um detalhe importante que eu acho que vai ser fundamental é que a Roberta com 15 aninhos ainda era virgem, tá? Ela me contou que escolheu esperar, o que eu acho ótimo da parte dela, tá? Ilumina Senhor que a minha filha também pense assim aos 15 anos de idade. Aliás, que ela nem sabe o que é homem até uns 18. Já o Cássio não era mais virgem, né? Vamos dar início aos capítulos da história da Roberta. Sim, vamos contar em capítulos para ir por partes. Capítulo 1. O SMS da amiga. Eis que um dia Roberta estava em casa estudando, como sempre, para a prova do dia seguinte, sabendo que o boy estava no rolê dele. Quando de repente uma amiga manda um SMS para ela. Nesse SMS, a amiga perguntava, abre aspas, Roberta, você ainda tá namorando o Cássio? Fecha aspas. Na mesma hora, a Roberta liga para essa amiga porque ela achou aquele SMS muito estranho, né? Meio que uma forma da amiga querer dizer alguma coisa e não saber muito bem o que falar ou como. E não é que ela estava certa? O nosso sexto sentido é uma coisa, né? A amiga respondeu assim, eu tô em tal lugar, Roberta, e o Cássio tá aqui com umas meninas e tá um bagulho meio suspeito. Eu não preciso nem dizer que o sangue da Roberta ferveu, né? Daí ela perguntou se a menina tinha visto beijo, tinha visto alguma coisa assim fora do normal, ficou insistindo. E a moça falou que ela não viu beijo, não tinha nada fora do normal, mas o contexto tava estranho, sei lá, a proximidade com que ele tava falando, a intimidade, né? A gente sente.
A Roberta lembra que entrou em contato com o Cássio e falou assim, ó, abre aspas, olha, é muito vacilo eu ser perturbada durante os meus estudos porque você tá de cachorrada na rua. Me respeita, eu quero passar do vestibular. Fecha aspas. Perturbada durante os meus estudos. Me respeita que eu quero passar do vestibular. Ai, gente, eu só quero isso da minha filha. Só isso, Deus. Já vou começar um grupo de oração pra minha filha Liana me falar isso no futuro, vou ter o maior prazer. Foi um brigueiro só, né? O Cássio explicou que um dos amigos estava com umas meninas nessa balada e que ele estava conversando muito perto dessas moças porque estava muito cheia a balada, né? O som estava muito alto. Ah, que bonito, né, Cássio? Você não queria de repente ir para um quarto não para conversar melhor, para ouvir melhor o que elas estavam falando? Só faltou isso, né? Por fim, ele pediu desculpas e para Roberta a desculpa dele fez sentido e ela acalmou a raiva. Mas a Roberta mandou ele vazar porque ainda tinha muita coisa para ela estudar. Ela me contou no e-mail que na real ela não tinha pensado profundamente no fato dele estar traindo ela, porque ela achava que era imune ao chifre nessa época, né? O que deixou ela puta mesmo foi que poderia parecer para as pessoas que ele estivesse traindo. Eu entendo perfeitamente, Roberta, não precisa nem falar duas vezes, porque às vezes a pessoa só é sem noção. Tipo, eu vou lá e curto a foto do meu amigo na academia, na inocência mesmo. Eu só curti porque é um amigo meu, achei a foto bonita. A namorada dele vê e pronto, acha que eu tô dando em cima do meu amigo. Aí fica ruim pro meu namorado, porque o coitado vai de tabela, né? Como corno, de uma situação que só existiu na cabeça da namorada do meu amigo, entendeu? Então a gente tem sim que tomar cuidado com essas coisas. Capítulo 2, o cigarro. Um dia, após uma das saídas do boy, ele resolveu passar na casa da Roberta para ver ela rapidinho. Nesse dia em questão, ele tinha saído com os primos da Roberta. Tudo certo, né? Só com família não tem com o que se preocupar. Vocês percebem que o chifre não é nem uma possibilidade da cabeça da Roberta. O Cássio passou lá depois de tomar umas e outras, e ela sentiu um cheiro estranho, um cheiro forte de cigarro, mas Cássio não fumava. Ué, como assim, né? Ela foi lá e perguntou, ô Cássio, você andou fumando? E o Cássio respondeu que não, Roberta, tá louca? Roberta, como sempre, acredita no alecrim dela. E não somente acredita, ela começa a pensar que é tudo paranoia da cabeça dela. Poxa, balada, né? As pessoas fumam, bebem, dançam, elas dançam. Eu nunca fui numa balada que as pessoas transam, né, gente? As pessoas dançam em balada. Então todo mundo fica meio fedido mesmo. Mas, por alguma razão, aquilo não desceu muito bem pra Roberta. Ela não engoliu aquela história. E meses depois, ela resolveu voltar no assunto assim do nada. Como é que é, mulher, né? Você que é homem e tá ouvindo esse podcast, você abre teu olho, hein? Abre teu olho, porque às vezes você só tá lá temperando um salpicão, mas a tua mulher tá lembrando daquele jantar em 2005 que você comprou um vinho tinto, ao invés do vinho branco, que você sempre toma. Então, por que naquele dia tu comprou o tinto? Será que você ganhou de alguma rapariga? Tá querendo mudar o paladar pra impressionar alguém? Tá vendo só? É assim que a nossa mente funciona. Aí, Roberta vira pra Cássio e fala assim, abre aspas, hein? Bem, lembra aquele dia que eu senti um cheiro de cigarro em você? Você fumou, né? Fecha aspas. Do nada, eu faço isso direto, cara. Aí Cássio vira pra ela e fala, fumei. Ah não, Roberta, o cara falou na sua cara que não tinha fumado e aí depois falou que fumou. Tu vai deixar, Roberta? Isso tá passando os limites, Roberta. Roberta ficou virada no samurai de tanto ódio, com toda razão, né? Vamos combinar? Aquilo partiu o coração da Roberta, porque foi a primeira vez que ela realmente percebeu uma mentira, que ele poderia mentir, né? Que ele era capaz. Mas ele se defendeu, dizendo que ele não teve coragem de admitir, porque sabia que ela ia ficar muito decepcionada. Cássio, claramente, uma pessoa muito inexperiente, porque o homem que se preza não mente. E quando mente, morre com aquela mentira. Capítulo 3. Os moleques me chamaram. Quase todo sábado, Cássio e Roberta se viam. Iam no cinema, ou assistiam um filme em casa mesmo. Ou faziam aquele fundir, ou até mesmo saíam com casais de amigos para algum barzinho da vida. Normal, né? Vida de namoradinho. Normal não, né, Roberta? Primeiro que eu, até os meus 18 anos, não tinha dinheiro nem para comprar um hot dog ali na esquina todo sábado. Segundo, que meus pais não deixavam sair de casa. Já falei isso aqui, era uma briga tão grande que eu desistia. Se eu saísse uma vez no mês, era muito. E terceiro, que nessa idade aí eu não fazia nem ideia do que era o fundir. E sempre que ela e o Cássio saíam, acabava do mesmo jeito. No fim da noite, ele chegava nela e falava, abre aspas, amor, eu vou ter que ir embora, né? Porque os moleques me chamaram pra fazer, sei lá, insira aqui qualquer coisa, qualquer desculpa esfarrapada. Fecha aspas. Resumindo, ele ia bater o ponto dele de namorado exemplar e depois saía pra balada com os amigos logo em seguida. E a Roberta só no sem suspeita me deito, sem chifres me levanto, né? Porque quem procura acha.
Capítulo 4. Saindo da faculdade. Depois de estudar pra caramba, Roberta passou no vestibular da Federal. Aí, Roberta, hein? E em 2011, ela entrou na faculdade e estudava num curso integral, que tinha muitas aulas de tarde, de noite. Algumas dessas aulas acabavam lá para as 10 da noite. Abençoa, Senhor, abençoa uma Federal na vida da minha filha. Ela morava numa região bem movimentada aos finais de semana, que tinha muitos barzinhos, baladinhas, agitação. Todo mundo da região se encontrava ali. E eu sei muito bem que bairro é esse, eu não posso falar qual que é, né, porque ela não me permitiu. Porém, esse bairro é realmente incrível, já morei lá, inclusive. Inevitavelmente, Roberta passava por ali para chegar em casa depois da faculdade. Mas sempre exausta, ela nem cogitava ir para lugar nenhum, né? Sempre ia direto para casa. Uma Santa Roberta. Um dia, numa dessas saídas aí do Cássio, era justamente nessa região, do lado da casa da Roberta. Como sempre, ele tinha avisado a Roberta onde estaria e com quem. Vocês já ouviram falar no negócio chamado Truth Lie Blending? É uma tática, digamos assim, de misturar verdades com mentiras para confundir a pessoa que você está contando alguma coisa. E eu tô percebendo aqui que é isso que o Cássio está fazendo com Roberta. Ele fala a verdade, né? Onde que ele vai estar, com quem ele vai estar, a hora que ele vai estar. Mas o que será que ele não tá falando, né? Ou tá falando, mas não é verdade. Nesse dia, a aula acabou um pouquinho mais cedo e lá vai Roberta para casa. Do nada, ela lembrou que Cássio estaria ali naquela região e ligou para ele. Falou assim: "Oi, amor, você tá por aqui pelo barzinho? A aula acabou antes, então eu vou dar uma passadinha aí rapidinho só pra te dar um beijo, porque eu tô exausta e depois eu vou pra casa." O Cássio imediatamente falou: não precisa vir não. Ué, a Roberta achou muito suspeito, né, e ficou ali buscando explicações. O melhor que ele conseguiu dizer foi que o amigo dele tá com uma mulher aqui na mesa. Mas peraí, o amigo tinha namorado, a Roberta pensou. Mais uma vez o Cássio se provando extremamente inexperiente, né, porque se o meu namorado fala isso pra mim, ele ia arrumar um brigueiro comigo. Homem de valor não tem amigo que mete galha na namorada não, tá maluco? É claro que Roberta ficou super indignada com o simples fato dele estar acobertando o amigo na traição, que devia ser uma traição fictícia, né? Vou combinar que isso aí nem devia estar acontecendo. Mas ainda assim, gente, eu, Nana, já cortei amizade com gente que achava engraçado meter galha na cabeça dos outros, tá? Eu não sou trouxa, se a pessoa engana quem ela tá ali, ó, deitando todo dia na mesma cama que ela, dormindo junto, imagina o que ela não vai fazer comigo. Capítulo 5. O desaparecimento. Em um dia fatídico, o desquerido desapareceu. Isso mesmo, Cássio sumiu, evaporou. E isso foi lá por volta de 2012. Foi assim. Depois que ela começou a faculdade, o Cássio meio que se sentiu pressionado a fazer alguma coisa da vida. Imagina, sua namorada passou numa Federal, ela come livro no café da manhã e você aí nessa vidinha de sempre fazendo bico, né? Isso deve ter passado na cabeça dele. Ele até arrumou um trabalho numa empresa, mas não tinha muita perspectiva, então ele resolveu fazer faculdade também. Ele começou a fazer aula particular e estudava à noite após o trabalho. Roberta e Cássio tinham o hábito de se ligar para desejar boa noite. Ai, que fofinho, né? Muito lindo. Mas na minha cabeça já encasquetei que Cássio dá boa noite para você e vai pra balada. Então, segundo a Roberta, quem chegasse primeiro em casa ligava pro outro para dizer: "Oi, amor, cheguei em casa, tô indo dormir", essas coisas assim, né? Simples e bem funcional. A Roberta sempre chegava depois do Cássio, porque a aula dela acabava mais tarde. Então, quase sempre, era ele quem ligava, porque ele chegava primeiro. Num desses dias, tudo se repetiu normalmente. Ele estava chegando em casa, da faculdade, ligou no trajeto entre o ponto de ônibus e a porta do prédio dele, e eles ficaram conversando, foi tudo ótimo. Chegando na porta do prédio, ele vira para ela e fala: "Ó, amor, vou desligar, né, porque eu cheguei aqui, vou entrar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir." Beleza, né? Tudo perfeito. Ela também chegou na casa dela, partiu cama. Roberta acorda no dia seguinte e vai para a aula de manhã normalmente. Lá pelas 9 da manhã, me liga a sogra de Roberta, mãe de Cássio. "Oi, Rô, ele dormiu na sua casa?" Roberta fala que não e explica que a última vez que eles se falaram foi na noite anterior, com ele dizendo que tinha chegado em casa. Daí a sogra da Roberta continuou falando que o Cássio não tinha dormido em casa, que a cama estava intacta e a marmita dele ainda estava na geladeira. Peraí, então a mãe do Cássio, além de arrumar a cama dele, de um cara de mais de 20 anos, ainda fazia marmitinha pro príncipe levar pro trabalho? Aí, ó, vocês que são mães de menino, ajuda a gente, né? 20 e poucos anos na cara, não dá. Deixa
deixa o filho se virar um pouquinho, poxa, fazer um ovinho frito pelo menos, ou então deixa ele mesmo arrumar a marmita, né? Nem que ele não cozinhe, mas deixa o garoto botar a mão na massa. Começa aquele desespero, as duas ligando muito pro celular de Cássio e o celular só caindo na caixa postal. Bom, qualquer pessoa mais ou menos esperta pensaria assim: esse filho da puta tá me traindo, né? Não dormiu em casa, não levou marmita, tá me traindo. Mas não Roberta, meus amigos, não. Roberta pensou que foi sequestrado, coitado do Cássio. Aí pronto, aí virou aquele Deus nos acuda. Roberta ligando pra todo mundo da família, pra primo, pra tio, avó, mãe, periquito, papagaio. Botou todo mundo doido procurando o Cássio. Roberta não queria passar vergonha sozinha, né? Ela chamou essa galera toda e chamou também um amigo cujo pai era delegado de polícia, para ver se o Cássio tinha sido preso, sei lá. É um desespero danado, né? Tinha primo ligando pro hospital, tinha tia ligando pro necrotério. Lá pelo meio-dia, o bonito aparece. Deu as caras. Oi, amor, o que houve? Tem vários recados aqui na caixa postal de várias pessoas. A Roberta ficou eufórica que o sujeito reviveu. Ela explicou o motivo do desespero e ele disse, abre aspas, nossa, meu amor, mas eu avisei pra minha mãe que hoje ia ter um almoço de trabalho e que eu não ia levar marmita. Fecha aspas. Mas e a cama intacta, Cássio? Você deve estar se perguntando aí também, né? Ele disse que nesse dia especificamente ele decidiu fazer a cama. Na cabeça da Roberta aquilo fez sentido, né? Mais um sapo engolido com sucesso. Não, Roberta, não. Aquele ditado da pau sol com a peneira, então fizeram por sua causa, né? Porque eu não engoli essa desculpa aí, mas nunca. Que não é nem só isso, não. Já existe um histórico, entendeu? Já existe um histórico de fazer Roberta de trouxa. A Roberta estava me explicando no e-mail que foram muitos mais episódios nessa história entre ela e Cássio. Afinal, foram 8 anos de relacionamento. Mas calma que o plot twist está chegando. Capítulo 6. O fim. Com 8 anos de relacionamento, que é muito importante frisar que eles nunca terminaram durante todo esse tempo, a Roberta se formou na faculdade, arrumou um ótimo emprego e ele, o Cássio, estava quase sempre na mesma, né? Nunca terminava a faculdade, ficou no empreguinho meia boca, que não pagava tão mal, mas também não tinha nenhuma perspectiva de crescimento, por um bom tempo. O Cássio gostava de praticar esportes, a Roberta não. Qual o esporte preferido do Cássio, Roberta? É a bobinha, será? Tô achando que o esporte favorito de Cássio é golfe, hein? Ele gosta de conhecer uns buracos diferentes por aí. Então, o Cássio gostava de usar os finais de semana para se dedicar ao tal esporte. E como ela não tinha muito interesse, não frequentava muito. O esporte acabou tomando bastante o tempo livre do Cássio. E em determinado momento, ele e Roberta se viam pouquíssimo. Tinha vezes, inclusive, que eles nem se viam no final de semana. Viam deixando pro próximo e assim foram empurrando com a barriga. A Roberta, com 23 anos, uma carreira brilhante pela frente, querendo dar os próximos passos, que são casar, ter filhos, comprar casa, mas não via o Cássio muito investido nisso. Finalmente, os horários começaram a bater e eles conseguiam marcar coisas, né? E marcaram uma viagem para aproveitar o tempo juntos. Essa altura já tinha rolado a perda de virgindade de Roberta, ok? Roberta não era mais virgem. Planejamento vai, planejamento vem. E ele me diz para Roberta que estava devendo R$4.000 ao banco. Oi? Mas como assim, gente? Não entrava na cabeça da Roberta que ele era um homem de quase 30 anos, morando com os pais, sem responsabilidade alguma, e mesmo assim conseguiu criar uma dívida de R$4.000. Realmente, né? Porque se ele morava com os pais, não precisava pagar aluguel. Os gastos normalmente giram em torno de ajudar nas contas, nas coisas que você compra para casa, tipo comida. Não é algo tão difícil assim, já que você disse que ele não ganhava tão mal, né? Onde é que ele tá gastando esse dinheiro, Roberta? Ou melhor, né? Com quem ele está gastando esse dinheiro? E aí, nesse momento, Roberta começou a se perguntar, poxa, como é que pode, né? Eu tô com uma pessoa há 8 anos, eu desperdicei 8 anos da minha vida ao lado de alguém que não tem a menor pretensão de ficar comigo, de construir uma vida junto comigo, né? Imagino que deve ter passado pela cabeça dela que se ela realmente casasse com esse cara, tivesse um filho, ele não ia ser parceiro, né? Ele não ia cumprir com as obrigações dele, porque já tá entrando com uma dívida. Sabe-se lá como que ele fez essa dívida, ele não deve ter nem explicado. Imagina você fazer o teu corre, ganhar o teu dinheiro, ser responsável e aí tá num relacionamento com alguém que é completamente o oposto de você. Tem coisa que não dá certo, né?
A Roberta achou que fosse só uma crise e que, como toda crise, isso ia passar. E foi aí que ela começou a baixar a guarda e apareceu alguém de fora que foi conquistando a Roberta aos poucos. Dia após dia, trabalho de formiguinha, quando ela percebeu, ela já estava apaixonada por alguém que não era o Cássio. E a Roberta foi lá e fez o quê? Meteu o galho no Cássio. Durante 6 meses ela ficou saindo com esse rapaz até ter coragem de terminar com o Cássio oficialmente. Durante esse affair, ela conseguiu revisitar todos esses episódios que aconteceram entre ela e Cássio e percebeu que já tinha levado muita galha. Então foi chumbo trocado sem culpa. Mas pera lá, Roberta, pera lá. Eu vou fazer uma coisa inédita aqui. Será que não foi só sua cabeça tentando arranjar uma desculpa pra tu tá tendo um caso com o rapaz aí, não? De repente, pra sua consciência ficar mais tranquila? Porque a gente não pode se rebaixar ao nível dos babacas que fazem merda com a gente, né? Eu imagino realmente que Caio extraiu isso aí. Isso aí, na minha cabeça, não há dúvida. Mas não existia, assim, aquela certeza, né? A confirmação. Somente suspeitas pra você na época, não é mesmo? Então, quando tu se envolveu com esse rapaz aí, eu acho que era melhor pra todo mundo que você tivesse terminado logo com o Cássio, pra você sair como certa da história. Mas eu entendo também que aqui é a vida real, né? Não dá pra voltar atrás, então fica aí o aprendizado. A Roberta conta que ela aproveitou muito com esse rapaz e que ele queria até casar com ela, mas ela não estava pronta para um relacionamento sério, também pudera, né? Ela ficou 8 anos com o Cássio, empurrando com a barriga, no namoro morno. Quando a gente se liberta, amigo, não tem ninguém que segure, não. Depois, ela terminou com o Cássio oficialmente e teve a oportunidade de estudar. Ela foi para um intercâmbio de 8 meses e já fazem 8 anos que ela está lá na Irlanda. Inclusive, conheceu um rapaz que também é brasileiro e hoje eles são casados e têm uma família linda. É, meus queridos, a vida às vezes testa a nossa paciência com esses relacionamentos mornos que a gente insiste em levar, mas quando a gente solta, abre espaço pro novo. E olha aí, ó, hoje ela tem uma família, é realizada no trabalho e feliz no casamento. Então, se você que tá ouvindo esse podcast tá empurrando algum relacionamento com a barriga, fica a reflexão. Será que não tá na hora de você largar esse Cássio também? E você, tem alguma história para me contar? Manda um e-mail para nasmte@gmail.com e compartilha com a gente. Eu vou ficando por aqui. Te vejo quinta que vem.